Alô você, como você está? Você está firme, forte, confiante, seguindo em frente, estudando o máximo? Eu tenho certeza que você é um aluno diferenciado, que você está se agigantando nesse momento. Olha que a motivação ela tem que ser sua. Eu sei que você já tem mais confiança em você, está acreditando no seu estudo, na sua capacidade de estudar, de fazer as perguntas, de buscar as respostas, de responder as listas de exercícios. Importantíssimo, mas cuide do seu emocional. Cuide do seu emocional para que você possa turbinar o seu racional. Lembrando que quando estamos estudando sozinho, o emocional é uma das principais características que tem que ser trabalhada para que você permaneça motivado, alegre, feliz, com foco em seu objetivo, que é chegar à universidade, passar no Enem, passar num concurso público. Eu sei que você é capaz e eu sei que você é um grande líder. E o grande líder, ele se agiganta no momento de dificuldade. Mais uma videoaula, essa de história do Brasil. Nós estamos no período republicano, mais precisamente a República Velha, na fase da República Oligárquica. Videoaula passada, nós já vimos a figura dos coronéis, grandes latifundiários. Vimos o voto aberto, também conhecido como voto de cabresto, o curral eleitoral. E agora nós vamos trabalhar a figura dos presidentes, com suas principais realizações, para que você deixe organizado no seu caderno. Utilize as ferramentas tradicionais, é muito importante, para que você grave o conteúdo. Então, em termos de tópico, coloca aí, governo de Prudente de Moraes. Prudente de Moraes, 1894 a 1898. Prudente de Moraes. Lembre-se, foi o primeiro presidente civil do Brasil. Prudente de Moraes, o primeiro presidente civil do Brasil. O primeiro presidente do Brasil foi um militar, o Marechal Deodoro da Fonseca. Mas o primeiro presidente civil foi o paulista Prudente de Moraes. Eu quero que você coloque aí como uma das principais características, aí do governo dele. Escreva: a política do café com leite. A política do café com leite. Acordo político que determinava a alternância de candidatos à presidência da República, entre São Paulo e Minas Gerais. Em termos econômicos, São Paulo era o maior produtor de café do Brasil. E Minas, o maior produtor de leite. Perceba que termos rurais, café com leite. A união desses dois estados fortalecia muito a política para eleger o presidente, fazendo com que o presidente ele saísse da região sudeste do país. Um acordo político bem pensado que vai fortalecer um Brasil regionalista, favorecendo o Sudeste, em detrimento do restante da nação. Cai muito nas provas e você tem que ter no seu caderno, muito nas provas. Outro tópico importante, que é importante você ter aí sobre o governo de Prudente de Moraes, coloca aí, a Guerra de Canudos. A Guerra de Canudos. 1893 a 1897. Olha que não foi uma guerra simples. 4 anos de guerra. 4 anos de guerra. E guerra durante um governo de um presidente civil. Localização. Coloca Sertão da Bahia. Muito importante. A Guerra de Canudos foi travada no sertão da Bahia. Um outro tópico importante, coloca assim, o Belo Monte. Que foi fundado nas margens do rio Vaza
Vaza Barris, ali no sertão da Bahia. E o que era o Belo Monte? Um pequeno vilarejo. Um pequeno vilarejo. Os historiadores geralmente retratam entre 15 a 30 mil pessoas que foram morar nessa região, sob o comando de Antônio Conselheiro. Então, na outra linha, se coloca assim: líder, Guerra de Canudos, líder, Antônio Vicentes Mendes Maciel. Antônio Vicentes Mendes Maciel, mais conhecido como Antônio Conselheiro, também chamado de Bom Jesus Conselheiro. Líder. O movimento, é importante que você entenda, um movimento merciânico. Um movimento merciânico, que é um movimento que mescla religiosidade para fugir da miserabilidade. Então entenda, Canudos não é monarquista. Canudos não é socialista. Canudos não é comunista. Canudos é um movimento merciânico. Merciânico é um movimento religioso. Merciânico, que mescla a religiosidade para fugir da miserabilidade. Então é um movimento baseado nas características do cristianismo, mas um cristianismo pregado de forma diferente daquele que era pregado pela Igreja Católica, pelo Beato, 68 anos, Antônio Conselheiro, barbas longas, cabelo longo, geralmente andava no sertão com uma túnica de cor azul, muito importante, e que conseguia buscar fiéis, adeptos, tanto das grandes propriedades, fiéis da própria Igreja Católica. Importante. Então, coloca assim, características do Belo Monte. Características do Belo Monte. Abre uma chave de 5 linhas. Possuía leis próprias. Então, quer dizer que o Belo Monte não vai seguir as leis do governo republicano. Daí uma ameaça. Daí se torna o quê? Ameaça ideológica. Vai querer caminhar com as próprias pernas. Cuidado com isso. A propriedade coletiva do principal meio de produção, que é a terra. Propriedade coletiva do principal meio de produção, que é a terra. Então, na República Brasileira, a propriedade era privada. O indivíduo era dono de um pedaço de terra. No Belo Monte, é coletiva. A terra ela é coletiva. Se esse sistema der certo, pode se tornar uma ameaça para os coronéis. Outra característica do Belo Monte, proibição de bebidas alcoólicas. Lembre-se que é um movimento religioso. Na outra linha, proibição da prostituição. É um movimento religioso. Então perceba que o Belo Monte, por si só, não pelo tamanho da sua estrutura, de 15 a 30 mil pessoas, mas sim pela força de suas ideias. O que Canudos representava. Então, Canudos torna-se uma ameaça. Coloca aí, inimigos. Principais inimigos. Abre uma chave aí de 3 linhas. Principais inimigos. A Igreja Católica. Que estava perdendo seus fiéis. A Igreja Católica que estava perdendo seus fiéis. Os coronéis que estavam perdendo parte da sua mão de obra. Os coronéis que estavam perdendo parte de sua mão de obra. Então, Canudos torna-se uma ameaça.
Coloca aí, acusações. Abra uma chave aí de 3 linhas. Foram acusados de serem monarquistas. Foram acusados de serem monarquistas. Em outras palavras, de desejar o retorno da monarquia. Eu já te falei. Ele foi um movimento religioso e não monárquico. Mas naquela época, quando próximo ali da proclamação da República, então, consequentemente, jogaram a pecha deles serem monarquistas. Não querer o novo regime republicano, buscar o velho. É uma forma de você jogar a sociedade contra o próprio movimento. A República simbolizava o novo, simbolizava o desenvolvimento, simbolizava a evolução. A monarquia, o retrocesso. Então, eles foram acusados de serem monarquistas. Na outra linha, coloca: acusado de serem fanáticos religiosos. Fanáticos religiosos. Em outras palavras, incapazes de conseguir enxergar as coisas por um outro lado. Só conseguiram enxergar da forma que eles queriam ver. Então, consequentemente, o diálogo seria difícil. Porque diante do fanatismo, lembre-se que é uma acusação. Diante do fanatismo, dificilmente tem um diálogo. Existe a possibilidade do diálogo. Guerras contra Canudos. Foram 4 guerras. Guerras contra Canudos. Foram 4 guerras. 2 contra a polícia da Bahia e 2 contra o exército brasileiro. Uma com 5.000 soldados do exército brasileiro, outras com 7.000. E na segunda, com 7.000, com o envio dos canhões, Canudos foi destruído. O final da guerra era 4 defendendo Canudos, 2 homens feitos, um velho e uma criança. Tudo isso narrado no livro Os Sertões, escrito por Euclides da Cunha. Então, a história de Canudos está no livro Os Sertões, de Euclides da Cunha, e cai muito. Cai muito. Uma frase famosa de Conselheiro: o sertão vai virar mar e o mar vai virar sertão. Para finalizar aí, Prudente de Moraes, coloca política externa, política internacional. Coloca, durante o governo de Prudente de Moraes, destaca-se a questão da Zona de Palmas. A questão da Zona de Palmas. Disputa territorial entre o Brasil e a Argentina, que foi mediada pelo presidente dos Estados Unidos, Cleveland. O Brasil e a Argentina disputou um pedaço de terra, próximo ali, o Paraná, Santa Catarina, o Rio Grande do Sul. E o Brasil saiu vitorioso, sob o comando do Barão de Rio Branco, que conquistou 35.431 quilômetros quadrados a mais para o território brasileiro, passando para a história como questão da Zona de Palmas, disputa territorial entre o Brasil e a Argentina. Então, a nível de prova, é muito interessante que você coloque essas principais características do governo de Prudente de Moraes, organizado por presidentes, da melhor maneira possível, para que você consiga organizar o seu esquema de estudo, gravar tudo aquilo que é necessário, buscar o que tiver de estudar a mais, para que você faça a melhor prova da sua existência e que consiga o seu objetivo. Cada tópico é um tópico, cada presidente é um presidente, e nós estamos trabalhando de uma forma para que você desenvolva o máximo. Lembre-se, depende de você, você tem que se agigantar, você tem que buscar, você tem que correr atrás, você tem que acreditar em você. Estamos aqui direcionando o seu estudo para que você tenha o máximo possível de rendimento. Um prazer estar com você e até a próxima videoaula. Sucesso e até a próxima!